A seguir, Hora da Notícia. O uso de fitoterápicos e da homeopatia vem ganhando cada vez mais espaço. O tema foi tratado no Seminário Regional de Plantas Bioativas, aqui na UPF. Empresas têm até o começo do próximo ano para se adequar ao novo e-social, inclusive para quem tem o microempreendedor individual. E a gente vai falar sobre esse assunto com o presidente do Sindicontábil de Passo Fundo, Gustavo Ferres da Silveira. Na série de reportagens que estamos apresentando durante esta semana sobre pessoas com deficiência, hoje nós vamos falar sobre educação, os avanços nas escolas e também aqui no ensino superior. E ainda o Festival Internacional de Folclore segue até sábado em Passo Fundo e ele não passa somente pelo Casarão da Cultura. Hoje é quarta-feira, 22 de agosto, é hora da notícia. Cada vez mais as pessoas estão em busca de medicina alternativa para prevenir doenças. Através das propriedades das plantas medicinais, a ciência do uso de fitoterápicos e da homeopatia vem ganhando espaço. E um seminário regional aqui na UPF debateu esse assunto. É impressionante a importância para a região, uma região, né, de lavoura, do agronegócio, e trazer essas tecnologias modernas e ao mesmo tempo ancestrais. Mostrando o potencial que nós brasileiros temos com os nossos produtos e com essas possibilidades infinitas que nós temos aqui no nosso Brasil. A gente busca nos harmonizar, né, através das práticas alternativas de meditação, de harmonização com elas. Mas é bem o gostinho, é como se estivesse comendo a fruta, o chá, enfim. São produtos dos mais variados. Aqui no Portal das Linguagens, o terceiro Seminário Regional de Plantas Bioativas reuniu expositores da região para mostrar que é possível fazer produtos medicinais nos mais diferentes segmentos. E não é exagero não. Tem expositor que dá mostras do que é possível produzir. Tem também quem trabalha com geoterapia. Isso quer dizer que a essência é trazida diretamente da região de origem. Aqui tem óleos da Austrália, da Europa, de vários lugares. E são produtos usados em diferentes tratamentos para alergia, desintoxicação do corpo e muito mais. E quem nunca tomou umas gotinhas de floral? A Celina é de estação. Ela cultiva todas as plantas na própria propriedade, um cultivo harmônico, agroecológico, é o que ela chama de agricultura aromatizada. A gente utiliza toda a compostagem resultante da destilação, que é um material vegetal, a gente devolve para a terra, devolve para elas, né? E isso vai servir como alimento para essas plantas. E em troca disso, a riqueza do óleo essencial que ela nos dá, né, é completamente puro, uma essência natural das plantas. Ela mostra alguns aromas como hortelã, mas tem também de capim-limão, eucalipto e tantos outros. São óleos, águas medicinais, borrifadores de ambiente e de pele, além de cosméticos naturais e até shampoo e sabonete embalado na palha de milho. Eles são terapêuticos, eles têm uma questão que é beneficiar o ser humano e uma preocupação em relação às embalagens, né? Em reutilizar as embalagens, em pedir que as pessoas nos devolvam as embalagens, uma menor utilização do plástico. E tomar um chá sempre é bom. Imagine então um chá de erva mate à base de café, cacau, uva. Essa é a proposta da Ariana. A empreendedora pesquisou por anos uma maneira de manipular a erva e fazer dela ingrediente para chás e sucos. Na região nordeste nós temos a teobromina do nibs de cacau com a teobromina da erva mate. Na região sul nós temos os antioxidantes da uva passa com os antioxidantes da erva mate. Na região sudeste a cafeína do café com a cafeína da erva mate. E na região norte todo o potencial termogênico da pimenta rosa aliado ao ácido clorogênico da erva mate também. Ter um chá de erva mate com pimenta, erva mate com cacau, erva mate com café, dá uma amostra da variedade de ingredientes que podem ser utilizados. E cada uma dessas regiões tem uma ligação, além de geográfica, histórica, gastronômica com a erva mate, uma ligação química também, porque cada um dos elementos presentes nesses blends, eles também têm uma ligação quimicamente falando com a erva mate. E nesse frio de agosto, um brigadeiro cai muito bem.
São brigadeiros gourmets de flor de laranjeira, coco queimado, pimenta, alecrim, milho verde, uma infinidade de produtos. A marula, mais comuns, paçoquinha, e os especiais que são os de chá. Os de chá, então, ela usa a base do brigadeiro gourmet e vai acrescentando cada folha, cada chá na massa. Então é bem particular, cada um tem sua particularidade. E ao mesmo tempo, sim, a resposta que a comunidade ela dá a esse cuidado, né? Que quando você tem a possibilidade de terapias mais amenas, mais doces, mais próximas da natureza, todo mundo quer usar. E além da variada quantidade de opções no Portal das Linguagens, no Centro de Eventos da UPF, 700 pessoas, entre agricultores, estudantes, ambientalistas, profissionais da saúde, participam de debates e palestras sobre os benefícios das plantas medicinais na saúde humana. Uma oportunidade para entender melhor a diferença entre fitoterápico e homeopatia. O fitoterápico tem origem nas plantas. A homeopatia, por sua vez, ela tem origem no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, em produtos imponderáveis, tipo energia solar, energia elétrica. O terceiro seminário regional contou também com música. A doutoranda em educação e musicoterapeuta Aline Moridi cantou músicas ligadas à terra e o homem rural. E desde o dia 16 de julho, todas as empresas privadas do país, incluindo micro e pequenas empresas e também os microempreendedores individuais que possuam empregados, devem utilizar e-social. Bom, essa obrigatoriedade tem prazos que precisam ser obedecidos pelos empregadores e a gente vai entender melhor agora como isso funciona. Está conosco o presidente do Sindi Contábil de Passo Fundo, também professor aqui da UPF, Gustavo Ferres da Silveira. Seja muito bem-vindo à UPF TV. Eu quero começar já lhe perguntando, para quem não sabe ainda, o que é o e-social. Bom, obrigado pelo convite, primeiramente. O e-social é uma plataforma do governo, é um programa que foi instituído em parceria com a Receita Federal, o Ministério do Trabalho, a Previdência Social e o Fundo de Garantia, a Caixa Econômica Federal, no sentido de unificar as informações referentes à folha de pagamento, ao INSS, ao próprio Fundo de Garantia e aos benefícios sociais. A gente pode dizer que é uma espécie de cruzamento de dados, algo que até então só a Receita fazia? Eram informações exatamente que estavam soltas e agora em um mesmo ambiente elas vão ser processadas por esses agentes, né? Todos os agentes vão ter acesso a essas informações. Agora, Gustavo, quais as empresas que se enquadram neste sistema? Então, vão se enquadrar empresas. Iniciaram as empresas com faturamento acima de 78 milhões, essas empresas iniciaram em janeiro a obrigatoriedade do envio das informações. As demais empresas com faturamento até 4 milhões e 800 mil reais e as inferiores a 78 milhões de reais, essas empresas iniciaram agora no dia 16 de julho o envio das informações e aquelas que têm o faturamento abaixo dos 4.800, elas poderão transmitir essas informações em novembro, que é quando todas as empresas vão estar rodando a folha de pagamento dentro desse ambiente. Há um aumento significativo na cidade de Passo Fundo no número de microempreendedores individuais, o conhecido MEI, né? Neste caso, quem tem um MEI e tem um funcionário também se enquadra? O MEI assim, é uma grande preocupação que a gente tem, porque basicamente ele não procura participar do sistema, ele está um pouco desamparado. Mas ele responde à mesma regra, ou uma regra parecida, daquele empresário que fatura 4 milhões. Exatamente. Gustavo. Se o MEI tiver um empregado, ele vai estar obrigado ao envio da informação. Ele vai ter que informar até novembro, obedecer o calendário, né? Quem não está obrigado, por enquanto, seriam os MEIs que não possuem empregados. Esses, por enquanto, eles não estão obrigados ao envio da informação. Nesse momento, o governo já está cobrando o envio de informações para quem tem um funcionário pelo MEI?
O MEI, então, ele iniciou o processo agora no dia 16, mas com a possibilidade de começar a transmitir a informação que o governo precisa a partir de novembro. Eu acho que é importante falar quais são as informações que, que devem ser enviadas. Transmitidas. Num primeiro momento é o cadastro da empresa, o CNPJ, o endereço da empresa. Num segundo momento, o cadastro dos funcionários, o nome, o PIS, o endereço do funcionário. Num terceiro momento, quais são os eventos da folha, salários, horas extras, férias, 13º. E aí o quarto momento é quando roda a folha naquele sistema. É como se fosse assim uma casa vazia. Você vai começando a encher aquela casa com informações. Perfeito. Quando as informações estiverem todas lá, começa-se a trabalhar com o e-social. Porém, o governo não está com esse site disponível para que o microempreendedor, nesse momento, já possa fazer. O microempreendedor, assim, tem uma questão técnica que, para envio das informações, é necessário ter um certificado digital. O MEI, por enquanto, o governo facilitou no sentido de poder gerar um código de acesso e não precisar adquirir, nesse momento, um certificado digital. Só que ainda não está pronto o site para gerar esse código de acesso para o MEI poder transmitir essa informação. Então, quem tem o MEI tem que estar muito atento, porque nas próximas semanas novidades devem surgir. A tendência é logo ter essa nova versão do sistema para que possa ser gerada a informação. Qual é o futuro de tudo isso, Gustavo? Tem algumas questões que são muito sérias que devem ser cuidado pelo empresário. A questão da segurança do trabalho, por exemplo, o ambiente, é necessário fazer uma avaliação do ambiente, quais são os riscos que tem. Existem empresas em Passo Fundo que são especializadas nesse tipo de coisa, desse tipo de trabalho. Nós orientamos que procurem essas empresas para fazer a questão dos laudos periciais que são necessários para isso aí. Bom, teria muito mais para a gente falar. Muitíssimo obrigada pelas informações. De tudo fica a informação para quem tem o MEI, que fique muito atento aos prazos. Sim, é importante falar que é importante que o MEI procure uma orientação correta. Nós temos em Passo Fundo muitos contadores, muitos escritórios de contabilidade, muitos profissionais gabaritados que podem ajudar eles. Então, que não percam os prazos, porque qual é o risco disso aí? O risco é justamente você não conseguir rodar a folha de pagamento por falta de informações nesse ambiente. Perfeito. Muitíssimo obrigada. Bom trabalho, professor. Muito obrigado. Bom, o último censo escolar revela um dado positivo para o Brasil. Nos últimos 4 anos, as matrículas de alunos com deficiência no ensino básico subiu. Em relação a 2016, o ano passado teve um aumento de 100 mil, fechando um total que passa das 820 mil matrículas. Mesmo assim, são poucas as escolas que têm estrutura adequada para receber alunos com deficiência. Por outro lado, várias iniciativas buscam apoiar essas pessoas na construção do conhecimento. Ponto 1, letra A. Isso, muito bom. É com o relevo dos sinais da máquina de escrever em braille que o Matheus está sendo alfabetizado. Ele frequenta as aulas regulares e, no turno inverso, vem até a sala de recursos da Escola Volmar Salton para ter aulas de apoio. Apesar de não ter acessibilidade para cadeirantes, a escola tem 16 alunos com deficiência intelectual, visual e auditiva. E assim como o Matheus, todos eles frequentam a sala de recursos. Os alunos fazem várias atividades, além do convívio que eles têm entre eles, que é muito importante. A gente tem especialmente a questão do apoio pedagógico. O aluno ele está incluído no ensino regular com as turmas, dentro das turmas, e aqui ele vem então para ter esse apoio em todas as disciplinas. Inclusive, assim, eu faço material acessível para eles. Enquanto uns estão no início da vida escolar, outros já ingressam no ensino superior. O João está cursando fabricação mecânica e a sua intérprete é a mesma desde o ensino fundamental. Eu gosto de fabricação mecânica, é interessante para mim e eu vim estudar, pensando no futuro.
Não tive dificuldade com a interpretação, tudo fica claro para mim, tudo tranquilo, é normal. No caso, o João, hoje, ele faz trabalho com a fono, né, para aprender o português, para se comunicar com a família lá em casa, e também ele utiliza a língua de sinais. Ele aprendeu na comunidade surda, então ele tem as duas vias, né, e isso ele pode, essa liberdade que ele tem vai abrir muitos caminhos para ele. São diversos serviços e recursos que a universidade oferece aos alunos, aos candidatos com deficiência, né? O SAIS ele tem esse acompanhamento desde o momento do vestibular. A gente trabalha também com ledor, transcritor, caso este aluno seja um aluno cego ou que tenha dislexia, uma outra necessidade, né? Também nós temos vários alunos hoje que ingressaram que são surdos, então vai ter ali na sala de aula uma intérprete de Libra que vai mediar toda a aula. Também temos hoje alunos que necessitam de ter um monitor em sala de aula. Hoje nós temos também o serviço de mobilidade dentro do campus, então a gente acompanha os alunos com baixa visão ou com uma deficiência intelectual, a gente faz toda a mobilidade desses alunos dentro da universidade. A Lei Brasileira de Inclusão estabelece a educação como um direito da pessoa com deficiência, em todos os níveis de aprendizado. Para que isso de fato aconteça, ainda falta muito. Mesmo assim, tem muita gente envolvida na causa. A Escola Especial O Sorriso de Amanhã da APAI de Passo Fundo recebe alunos com deficiência intelectual. Todos os dias são desenvolvidas atividades que buscam evidenciar as capacidades de cada um. Nós temos, assim, duas modalidades, que é ciclos de aprendizagem, que são os alunos de 6 até 14 anos, e a educação de jovens e adultos, que é de 15 a 25 anos. E dentro dessa organização, nós temos, então, salas temáticas, que abrangem as áreas do conhecimento, e projetos. Então, entendendo que cada pessoa aprende de diferentes formas e em diferentes tempos, né? E quem é professor sabe bem que os desafios não são poucos. Mas, no fim, não é só o aluno que aprende. Quem está do outro lado, também. A gente acaba assumindo também essa outra parte, que é a luta pelos direitos deles, que é fundamental, junto com eles, é claro. Uma redução de 18% no custo total é o resultado da mudança do destino do lixo em Passo Fundo. Desde o começo da semana, pelo menos 135 das 160 toneladas do lixo produzidas por dia pelos passofundenses são levadas ao novo aterro sanitário de Vitor Greff. Economia de tempo, de distância e também no custo do transporte. Antes, esse lixo era levado para Minas do Leão, uma cidade que fica a 300 quilômetros daqui. O novo aterro pertence à mesma empresa e foi necessária apenas uma adequação no contrato já existente. O Festival de Folclore de Passo Fundo toma conta da cidade. Depois do intervalo, a gente vai mostrar como foi a apresentação aqui na UPF. Nós já voltamos. O que tem em Passo Fundo, além do Festival de Folclore e da Jornada Nacional de Literatura, nossos dois grandes eventos culturais. Olha, tem muita coisa acontecendo e dentro de uma série de programas especiais sobre o aniversário de Passo Fundo, o Estúdio 4 desta semana traz a vida cultural do município. Dá uma olhadinha num trecho e a edição completa você pode acompanhar hoje à noite e também na sexta-feira à noite. O Passo Fundo vive um momento de efervescência cultural nas mais diversas áreas, né? Para a gente tentar dar um dado aqui que pode ajudar nessa compreensão, o próprio Plano Municipal de Cultura e o Conselho Municipal de Cultura hoje tem 10 setores realmente definidos dentro da sua formação, né? O que nós não tínhamos tempos atrás, ou seja, muitas áreas que não participavam desse debate, dessa discussão, né? Hoje fazem parte, tem uma cadeira dentro do Conselho, né? Como é o caso do artesanato, por exemplo, é uma
artes visuais, patrimônio material e imaterial. Essa efervescência, eu diria, ela é consequência de toda uma história que o município tem, né? E pela sua posição privilegiada em termos de educação, em termos de saúde, em termos de economia. Então, as questões culturais, mais os espetáculos de entretenimento e outros eventos, elas decorrem muito do desenvolvimento econômico e social. E então a gente percebe muitas vezes em Passo Fundo, quase invisíveis, movimentos que trabalham com ideia de comunidade, mas não comunidade no sentido mais genérico, comunidade mesmo de interesse particular. Então a gente vê às vezes uma movimentação cultural que envolve pessoas interessadas em quadrinhos, às vezes uma movimentação de garotos envolvidos em games, às vezes uma movimentação de pessoas envolvidas em música, né? Então, tão importante quanto uma jornada, um festival de folclore, é esse tipo de iniciativa autônoma. A chuva e as baixas temperaturas devem dar uma trégua, mas é por pouco tempo. Depois vem mais chuva, mais frio e até o fim de semana pode ter geada. O sol aparece e o frio segue nesta quinta-feira, mínima 6 e máxima 19 graus. Na sexta-feira, o tempo volta a ficar instável com probabilidade de chuva, mínima 13 e máxima 17 graus. O ensino superior das artes está presente em Passo Fundo desde o final da década de 50. Muitos foram os artistas que passaram pelo Instituto de Belas Artes, que depois se tornou Faculdade de Artes e Comunicação aqui da UPF. E uma exposição mostrou as obras em diferentes momentos da história. Esta é a primeira vez que o curso de Artes Visuais da UPF, curso ligado ao antigo Instituto de Belas Artes da Universidade, promove uma exposição para homenagear obras de Guilhermina Borges, Laura Borges Felizardo, Roseli Doleschi Preto e Miriam Postal. Os alunos estão participando com as disciplinas. Então, se não tivesse o trabalho dos alunos, nós não teríamos exposição. O curso deixou obras do lado de fora. Um grande painel indica alguns dos principais autores das obras, os alunos e futuros artistas do curso de Artes Visuais da UPF. São trabalhos acadêmicos, eu não poderia dizer que são obras de arte, mas sim processos criativos. E teve o cunho tanto de mostrar um acervo que tem um renome de ex-professores, professores, mas também a possibilidade de mostrar o egresso trazendo a sua obra. E do lado de dentro do Portal das Linguagens, esta obra cinquentenária é o destaque. A ideia de trazer obras de 50 anos atrás para o aluno, para o acadêmico de artes visuais e para os professores foi muito interessante, porque trouxe a nossa história das artes visuais em Passo Fundo. Produzida por Roseli Doleschi Preto, importante artista passofundense que lá atrás, de maneira ousada e corajosa, mostrou o talento próprio de quem tinha a arte como vocação. Era 1968, ano de fundação da UPF. E um detalhe, nessa época, Roseli Doleschi Preto era aluna do antigo Instituto de Belas Artes. A exposição artística do curso de Artes Visuais da UPF foi promovida em grande parte pelos alunos. Os acadêmicos usaram diferentes técnicas de pinturas, desenhos, xilogravuras, cerâmicas e até gravuras. Nós estamos num período que quanto mais criativo tu for, mais sensível, tu consegue sobreviver de maneira mais interessante e com mais tranquilidade. E eu acho que isso que está interessante aqui, porque a gente está mostrando até os suportes e os objetos que se utilizam em sala de aula.
Estão à venda os ingressos para o 2º Festival da Pizza de Passo Fundo, que acontece entre os dias 31 de agosto e 1º de setembro no CTG Lalau Miranda. Vão ser 27 sabores, divididos em 3 ilhas temáticas. Terão, então, os clássicos da pizza, os sabores do Brasil e ainda o mundo dos doces. O evento faz parte das comemorações do aniversário de Passo Fundo. Outras informações você consegue no site que está aparecendo aí na tela. A cidade de Passo Fundo vive um dos momentos mais esperados a cada 2 anos, o Festival Internacional de Folclore. Até sábado, um público de mais de 100 mil pessoas deve acompanhar os espetáculos. E não é somente na lona, lá no Casarão da Cultura, no Parque da Gari. Olha, tem muita gente que vê o festival de outros pontos da cidade. Muita gente envolvida em 9 dias de celebração e busca pela paz entre as culturas. São 12 grupos internacionais, 62 grupos brasileiros, sem contar os 160 voluntários que dão aquela mãozinha. Afinal, são muitos compromissos que deixam a agenda cheia. Além das apresentações na lona do Casarão da Cultura, tem oficinas de conversação, de dança e apresentações na rua e em espaços públicos, como essa do grupo do Peru, na UPF. Bueno, nosotros estamos muy felices de estar el día de hoy. Hemos traído danzas típicas de nuestro país. Hoy día vamos a presentar danzas de la selva, ¿no? De la Amazonía peruana. Y bueno, son danzas muy alegres. Esse grupo de jovens é da Companhia Artística Essência Amancais. Fundada em 13 de julho de 2013 em Lima, no Peru, o grupo traz para o festival música folclórica e danças, usando técnicas contemporâneas e de balé. Para nosotros es una oportunidad única, muy bonita. Nosotros somos estudiantes de música, de folclore, y el intercambio es excelente, ¿no? El crear una integración entre Perú y Brasil. Para quem estava no centro de convivência da UPF, aproveitando o intervalo para o almoço, uma boa oportunidade para ampliar os conhecimentos na matéria Cultura de Outros Povos. Eu achei maravilhoso essa cultura, essa diversidade, e trazer de fora assim, uma nova cultura, uma nova experiência para todo mundo aqui da UPF. Então eu achei incrível, maravilhoso. Muito bacana a gente ver no rosto deles a alegria, né, a satisfação em apresentar, e alegra muito o nosso dia. A gente não esperava, né, então a gente viu o grupo chegar, aí assistiu a apresentação, então é muito bacana, traz uma alegria para nós e a gente vê a satisfação no rosto deles, então acho muito bacana, eu gosto bastante. Bom, e os ingressos para quem quer assistir ao festival lá no Parque da Gari, eles estão à venda no próprio Casarão da Cultura, que fica na Gari, da 1 da tarde até às 7 da noite. O encerramento no sábado custa R$20, as demais noites R$15. Tem direito à meia entrada, pessoas com mais de 60 anos, menores de 10 anos, estudantes com carteirinha e também pessoas que apresentarem o cartão Bolsa Família. E até o dia 24, quem tem a carteira de trabalho assinada ou comprar o ingresso com meia hora de antecedência, também paga meia entrada. Essas foram as informações de hoje. E você já curtiu a página da UPF TV no Facebook? Nos acompanhe também por lá. Obrigada pela sua companhia. Nós estaremos de volta amanhã, ao vivo, ao 12h30.